Então, continuando sobre a atenção dividida, a prática da atenção dividida, ela sempre vai melhorar a resposta. Por quê? Porque a gente consegue fazer um processamento automático a partir do momento que a gente tem a prática daquela atividade. Por exemplo, dirigir, né? Quando você aprende a dirigir, você demora várias tentativas para conseguir fazer os atos automaticamente. Se você é um motorista de longa data, você já faz todo o processamento do início da direção, né? De entrar no carro, colocar o cinto, ligar o carro, engatar, tal, meio que automaticamente. Nesse momento você consegue até conversar, ouvir música, fazer outras atividades que também demandam atenção de modo bastante efetivo. Tá? Então isso também inclui, por exemplo, trancar a porta quando a gente sai de casa, digitar é muito mais rápido, né? Vai ficando cada vez mais automático. Tocar um instrumento, você já consegue tocar um instrumento depois de um longo tempo de prática e fazer outras coisas ao mesmo tempo, ok? Aqui nessa imagem a gente mostra um experimento que foi feito a reação dos indivíduos, né, com o telefone celular e sem o telefone celular quando a gente tem o sinal vermelho. Então, a luz vermelha, muitas vezes ela tem uma demora na responsividade quando o indivíduo está prestando atenção num outro elemento, ok? Então, é tempo de reação, nesse caso aqui, e fração de perdas da luz vermelha do farol. Então, se perde muito mais do que quando o indivíduo não está prestando atenção no outro elemento. E aqui é o tempo de reação, ou seja, enfiar o pé no breque assim que a luz vermelha é acionada no sinal. E realmente, com o telefone celular sendo usado, você tem um tempo maior que pode levar aqui a um acidente acontecer, tá? Os animais funcionam de maneira similar. Então, nesse experimento aqui, eu mostro para vocês a presença de distratores para o reconhecimento de elementos do ambiente, feito com zebrafish. Então, os distratores, eles também são inseridos no ambiente do zebrafish e eles podem levar uma resposta diferenciada. Aqui era feita uma tarefa de preferência por objeto, de reconhecimento de objeto. Então, o que acontece? Primeiro, inicialmente, o animal é dado 2 objetos no primeiro dia, né? A e B, que são idênticos, mesma forma, mesma cor, mesmo tamanho, idênticos. No dia seguinte, o objeto A é idêntico ao objeto A que ele já viu e o objeto B é substituído por um objeto novo. Nesse quadrinho aqui, a gente vê a mudança apenas de cor. Então, muda a cor do objeto, mas mantém a forma e o tamanho. E o indivíduo consegue discriminar, ele investiga muito mais, né? Ele fica mais tempo perto do objeto novo devido à curiosidade natural da espécie. Nessa outra questão, letra B aqui, a gente vê em termos de tamanho. Então, no primeiro dia, A e B são a mesma forma, cor e tamanho. No segundo dia, o objeto C tem tamanho maior, é o dobro. E nesse caso, a gente vê que o animal não consegue discriminar o dobro do tamanho. No gráfico C, vocês estão vendo forma, né? Então, A e B, mesma cor, mesma forma e mesmo tamanho. No dia seguinte, o objeto C tem apenas a forma diferenciada e o animal ainda consegue discriminar. E quando é dado para o animal uma tarefa em que ele tem que discriminar o objeto em termos de cor e forma, então mudam 2 características do objeto. No primeiro dia, ele faz a tarefa como nas outras vezes, né, o mesmo objeto, ele investiga os dois com a mesma intensidade. No segundo dia, ele aumenta a investigação, mas não significativamente diferente. Então, ele faz ao mesmo tempo de investigação do que ele fez no dia A, como se ele tivesse que checar mais vezes para saber se aquele objeto realmente é novo. É novo na cor, é novo na forma, ele fica checando várias vezes e ele acaba não conseguindo discriminar esse objeto. Nesse outro slide aqui, eu falo um pouquinho sobre a perda da percepção quando você está muito atentivo a alguma tarefa, né? Então, você está prestando atenção em alguma coisa que está acontecendo e, ao mesmo tempo, você recebe uma outra informação. Então, um dos exemplos aqui é a cegueira não intencional, não atencional. Isso é muito comum quando você está vendo lojas, quando você está vendo um jogo, quando você está vendo um filme e você não está prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor. Essa cena aqui é de um filme em que os indivíduos estavam assistindo a uma partida de basquete e durante a partida de basquete, todo mundo muito atento ao que estava acontecendo na quadra, passa um gorila, um indivíduo vestido de gorila, né, correndo no chão, né, na base da arquibancada,
e apenas 46%, o total de 46% dos observadores não conseguiram perceber a presença do gorila, né? Uma outra forma aqui é a cegueira de mudança. Então, é quando a gente está prestando atenção em uma cena, a cena muda e você não percebe esse tipo de alteração. Por exemplo, essa cena aqui. Então, observem essa cena, vejam o que está acontecendo aí, e aí eu mudo, e aí eu peço para vocês identificarem o que é que estava diferente da cena anterior, né? Fica aí, tem alguma coisa diferente, eu não vou contar o que é, vocês achem e a gente pode discutir depois. No caso da teoria integrativa, o indivíduo necessita de várias áreas do cérebro para conseguir processar a informação que está acontecendo, para que ele consiga integrar todos os elementos dessa característica de informação, ou da cena, ou seja lá do que ele está prestando atenção, tá? Então, essa teoria diz que todas as áreas do nosso cérebro têm alguma função que se congrega para a gente conseguir entender a cena como um todo. Então, nesse exemplo aqui, o indivíduo está observando uma bolinha que rola numa direção, tá? E cada pedaço diferente aqui do córtex está relacionado à interpretação de um tipo de sinal que vem dessa informação visual. Então, localização da bola, profundidade, como ela está se movendo, a cor da bola, forma, né? Todas as características aqui são processadas em áreas diferentes, na fase pré-atentiva. São todas congregadas em áreas secundárias do cérebro, então elas são integradas nessas áreas integrativas. E aí, na fase de atenção focal, o indivíduo consegue perceber integralmente o objeto, ele consegue dar características e descrever toda a cena que ele observou. Tá? Vou fazer um teste com vocês agora. Eu mostro vários números e várias formas e vocês vão ter que me dizer em seguida quais números que eu mostrei. Então, que números foram apresentados? E aí eu queria saber também que formas estavam nessa imagem, que cores tinham as formas dessa imagem. Então, são elementos que eu não indiquei inicialmente para vocês prestarem atenção, mas que eu pergunto agora e vocês com certeza vão conseguir responder a essa pergunta, porque foi integrado dentro do sistema nervoso de vocês, ok? Uma forma de perda da capacidade atentiva, né, é a síndrome da negligência, ou seja, é um dano numa região cortical relacionada à interpretação do ambiente ou de si mesmo, tá, que leva a uma negligência da expressão desse ambiente, ou desse indivíduo, ou de qualquer coisa que o cara esteja tentando prestar atenção. Então, é chamado de dano no lobo parietal. O lobo parietal posterior direito, ele é comumente associado à percepção de espaço extrapessoal, e aí indivíduos que têm algum tipo de lesão, um acidente vascular, ou qualquer outro tipo de problema nesta região, começam a apresentar essa característica aqui, ó, de negligência de uma área da imagem. Então, você pede para ele desenhar um relógio, ele negligencia sem saber uma parte da imagem, né? Um desenho de uma casa, um desenho de um gato, e até o autorretrato do indivíduo torna-se negligenciado também. O processamento da atenção, ele está em todo o cérebro. Essa é a conclusão dessa aula toda, né? Então, a gente precisa de várias áreas cerebrais que vão congregar toda a informação, que vão processar tudo isso de forma conjunta para que você consiga entender a informação geral passada para você. Muita da informação é ignorada propositalmente, seja por um filtro, seja por uma diminuição do processamento dela. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, nessa situação aqui, o indivíduo que está tendo que prestar atenção numa imagem de forma passiva, ele tem que indicar qual é o lado que a seta está indicando, ok? E nessa segunda situação, ele tem que prestar atenção na direção em que a seta está sendo movimentada. Então, são coisas diferentes. Numa ele está tendo uma resposta passiva, na outra ele tem que ter uma resposta ativa de indicar com o mouse, com o teclado, para onde que a seta que está movendo está sendo movida, ok? E o que a gente vê aqui é que nas duas tarefas, as áreas corticais, embora sejam as mesmas, têm uma demanda muito diferente. Então vejam aqui, essa linhazinha verde do gráfico, ela mostra em diferentes áreas corticais o tanto de atividade que é feito quando a tarefa é passiva.
E essa linha laranja mostra a quantidade de atividade cerebral nas mesmas áreas quando a tarefa é ativa, quando ele tem que prestar atenção e responder a algum elemento, né, a cada momento da imagem. A mesma coisa nessa outra imagem, vocês estão vendo áreas corticais relacionadas a alerta, né, a orientação e a execução. Então, execução demanda a inserção de mais áreas aqui da região frontal, ok? Então, fica a ideia aqui de que a atenção ela é processada por vários níveis e várias formas e várias áreas cerebrais. Isso tudo é congregado em áreas integrativas, a gente integra as informações para processar e conseguir responder. Quanto maior a atenção e maior a necessidade de execução subsequente de uma tarefa relacionada àquele elemento atentivo, maior a demanda de atividade cerebral, tá? E a atividade cerebral, quanto maior a demanda, maior o gasto energético, portanto, existe um limite que a gente consegue fazer de tarefas que demandam muita atenção.